Olá, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amados, no vídeo de hoje vamos falar sobre se Deus predestinou pessoas ao inferno. Mas antes disso, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a se inscrever, deixar o seu comentário e também o seu like, pois isso nos ajuda muito. Será que Deus predestinou pessoas ao inferno? A Confissão de Westminster escreve: pelo decreto de Deus e pela manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Note que a dupla predestinação é assimétrica, ou seja, a predestinação para a vida não é a mesma para a morte. Portanto, fica compreendido que no calvinismo confessional, o entendimento sobre a dupla predestinação é que Deus predestina ativamente aqueles que serão salvos e deixa os reprovados seguindo seu próprio caminho. Por isso que a confissão escreve, pré-ordena e não predestina. Na ordem lógica dos decretos, Deus contemplou a massa caída dos homens ao eleger. Portanto, os homens já estavam reprovados, todos caminhando para a consequência fatal de seus atos. Portanto, Deus, pela sua livre vontade e misericórdia, elege alguns para serem salvos e entrega os reprovados a si mesmos, classificando e concluindo: não existe decreto de reprovação, pois todos já estavam reprovados de antemão em Adão. Deus não condenou pessoas ao inferno, e tão somente retirou alguns de lá. Então, não, Deus não predestinou ninguém ao inferno ativamente. Agora, o ponto de tensão é conhecido como dupla predestinação, porque o raciocínio humano exige que, se alguns foram escolhidos para a salvação, necessariamente outros devem ser rejeitados. No entanto, devemos entender que todos seriam rejeitados e destituídos da glória de Deus por causa do pecado. A força do pensamento da rejeição está em Romanos 9. Vemos Deus escolhendo e amando Jacó, mas se aborrecendo de Esaú, para que prevalecesse então o propósito da eleição. Vamos ver então como se dá a predestinação. Deus determinou que o salário do pecado fosse a morte e que o pecado fosse condenado. O mal na personificação de Satanás e seus anjos castigados no inferno. Note que o inferno não foi criado para o homem, mas para Satanás e seus anjos. Mas os anjos repróbabos serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás, a besta e o falso profeta. No pecado de Adão, toda a humanidade caiu, todos pecaram e passaram a carecer da glória de Deus. E dessa humanidade caída e destituída da glória de Deus, onde todos caminhavam para o inferno, Deus escolheu seus eleitos, seu povo. Sproul coloca dessa maneira: Deus agiu com justiça com os que se perdem, pois já estavam destituídos da glória de Deus por causa do pecado, e agiu com não justiça, mas misericórdia com os eleitos, mas nenhum foi tratado com injustiça. Portanto, ainda que o raciocínio humano exija a dupla predestinação, já que Deus escolheu alguns, biblicamente não é assim, pois o decreto de Deus foi condenar o pecado com a morte, e a morte eterna do homem é consequência do decreto de Deus sobre o pecado. Quanto à predestinação, ela é para os eleitos. Então a predestinação é um ato de misericórdia para com os eleitos e não um ato de condenação aos repróbabos, que já estavam condenados ao inferno desde o pecado de Adão. Se pensarmos que a eleição se deu antes da fundação do mundo, vemos claro que ela é particular aos salvos, dentre os caídos e condenados de Deus, seus eleitos à salvação. Então o que podemos concluir é: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Dentro do universo de todos os pecadores, Deus predestina a salvação seus eleitos,
Se houvesse a predestinação ao inferno, todos seriam lançados no inferno e não haveria a eleição dos seus escolhidos que foram tirados desse universo. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Então a predestinação é para a salvação e não para a condenação. Então Deus decretou que o pecado gera morte, que a separação eterna de Deus. Logo, o pecado de Adão condena toda a humanidade. Não existe sequer necessidade de Deus predestinar o pecador ao inferno, pois toda a humanidade já cai nessa malha simplesmente ao ser gerada uma criança. A predestinação é um ato de misericórdia de Deus que predestinou seus escolhidos para a salvação, elegendo-o antes da fundação do mundo. A predestinação é para a salvação, por isso a eleição é dos santos. Espero que você tenha entendido, que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais a sua compreensão sobre este assunto. É um assunto vasto, porém é algo que nós precisamos sempre ter em mente, tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.